A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Eu estou um pouco melhor, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe, né, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Meus irmãos, independente da nossa caminhada, precisamos ter fé. Precisamos ter mais fé em Deus, mais fé na palavra. E muitos, meus irmãos, estão com a sua bênção paralisada porque não crê, porque não acredita. E muitos outros estão desistindo porque, meus irmãos, não estão suportando a caminhada. Porque antes de nós receber qualquer bênção, meus irmãos, primeiro nós temos que crer. Primeiro, sem fé não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Sem fé não tem bênção. Sem fé não tem salvação. Precisamos acreditar mais na palavra de Deus. Precisamos crer mais em Deus Pai Todo-Poderoso. E tem muitos, meus irmãos, que não recebem porque não tem paciência de esperar no Senhor. Tem muitos que pedem hoje, que amanhã a sua bênção, e com Deus não funciona assim. Primeiro, antes de chegar a qualquer bênção na vida de um cristão, ele vai ter que passar pelo processo. Você tem que passar pelo processo. Que processo é esse, meus irmãos? É uma prova que nosso Deus nos coloca. Para quê? Para que lá na frente nós venha a ser aprovado. Meus irmãos, está escrito na palavra do Senhor que se nós tiver fé e não duvidar, nós podemos transportar um monte para os mares. Isso é fé, meus irmãos. Não podemos duvidar da palavra que Deus fala com você. Se Deus já falou para você, ou aqui nesse canal, ou em outro canal, ou dentro da igreja, ou um missionário, ou usou qualquer pessoa, seu amigo, sua amiga, para falar que Deus vai te abençoar, aguenta o processo. Se você já pediu em oração a Deus, você sentiu no coração que Deus ouviu sua oração, Ele já testificou para você que vai te abençoar, meus irmãos, não duvide. Passa céu e terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a sua vida e sobre o mundo também. Amém. Meus irmãos, temos que crer mais, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo e desde quando ele iniciou essa terra. Ele é o mesmo. Amém, meus irmãos? Quem está mudando somos nós cristãos, que a cada dia mais estamos sem paciência de esperar. A cada dia mais estamos mais mediatistas. Queremos tudo para a nossa hora. E não é assim. Precisamos esperar no Senhor com paciência. Precisamos acreditar mais. Murmurar menos. Precisamos aguentar o processo. Meus irmãos, se Jesus Cristo venceu o mundo, nós também vamos vencer. Porque ele foi morar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas deixou conosco o seu Espírito, para que venha nos ajudar, para que venha nos ajudar a caminhar nesse mundo, meus irmãos. Basta você obedecer os seus mandamentos e ter fé, que você vai conseguir, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Falta fé no cristão de hoje. Por isso que muitas bênçãos estão paralisadas. Por isso que muitas coisas não acontecem na vida do cristão. Porque fica indagando em vez de glorificar.
fica murmurando em vez de agradecer a Deus pelo seu dia. Pessoas entram em oração hoje e já quer a sua bênção de imediato. Quer depois da manhã já ver os sinais da bênção. E não é assim, meus irmãos. Você tem que passar pelo processo. Tem coisas na nossa vida que Deus vai fazer num estralar de dedo. Tem coisas, meus irmãos, que infelizmente nós temos que passar pelo processo. Se você está num processo, meu irmão, não desista, não pare, não retroceda, porque se Deus prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Meus irmãos, Deus, se Ele prometeu para você, Ele cumpre. Amém? Independente do tempo que você está esperando. Porque eu pedi a Deus uma cura da osteomielite. Depois de 9 anos, eu esperando e perseverando nos caminhos do Senhor, Ele me curou. Temos que perseverar. Amém, meus irmãos? Persevere nos caminhos do Senhor, que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você está atrás, se é de uma cura, se é de uma mudança financeira, se é uma mudança na família, se é uma mudança nos filhos, se é uma mudança no trabalho. Se você está orando a Deus para assinar aquele contrato que vai te dar bons lucros, eu não sei, independente do que seja, meus irmãos. Você tem que acreditar. Você tem que começar orando, acreditando já que Deus está ouvindo o seu clamor, que Deus está ouvindo a sua petição. Você já tem que começar a crer da sua oração para que Deus venha fazer na sua vida. Precisamos ter fé. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé não vamos ser salvos, porque sem fé não acreditamos em Deus, meus irmãos. Se você não acredita em Deus, por que Ele vai fazer na sua vida? Se você não tem fé em Deus, por que você está nos caminhos do Senhor? Meus irmãos, temos que ter mais fé em Deus, na palavra do Senhor, porque Ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. Ele ainda está falando com pessoas na terra. Ele usa ele usa outra pessoa, Ele usa quem Ele quer. Mas Ele ainda está falando, basta você estar atento. Basta você obedecer às palavras do Senhor. Basta você crer que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso, você tem que passar pelo processo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. E a palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e clamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: erga-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Amém? Tudo que você está pedindo em oração,
Você tem que crer. Você tem que acreditar que Deus é grande para fazer na sua vida. Que Deus é maior do que os seus problemas. Que Deus está ouvindo as suas orações. Você tem que crer a partir da hora que você começa a orar. Mas, meus irmãos, não é só crer. Temos que saber esperar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Muitos começam a orar, passa aí 2 meses, 3 meses, não aconteceu nada, eles param de orar. E Deus está falando para você, não pare, continue. Tenha fé. Ele está contigo. Ele é contigo. Ele está ouvindo as suas orações. Mas para isso você tem que crer. Você tem que continuar no processo, meus irmãos. Porque tudo na presença do Pai é um processo. Temos que crer mais. E muitos estão com bênção paralisada porque desistiu de orar, desistiu de enfrentar o processo. Mesmo que eu e você venha passar pelo processo, meus irmãos, Deus garante para nós que Ele é conosco, que Ele está conosco. E o fardo fica mais leve. Eu sou prova viva disso. Porque eu já passei tantas coisas, meus irmãos, nessa minha vida. Noites traiçoeiras. Ah, se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Ah, se não fosse a mão poderosa de Deus, Pai, me segurando para me passar o processo. Hoje, meus irmãos, a minha vida já está se estabilizando. Por quê? Porque eu passei o processo. Eu resolvi seguir o processo, independente do que estava na minha frente. E olha que foi luta, meus irmãos. Se eu falar para você que foi fácil, eu estou mentindo. Porque foi dores, choro, ranger de dentes, mas eu venci. Por quê? O Espírito Santo estava comigo, me ajudando, me dando sabedoria para me vencer a cada etapa do processo. E o que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã? Continue conectado com Deus. Continue em oração. Continue perseverando nos caminhos de Deus e no processo que Deus colocou você. Pois tem vitória chegando para a sua vida, sua casa e sua família. Deus mesmo diz na palavra dele que tudo o que pedires, crendo, recebereis. E você vai receber. Principalmente as pessoas que resolveu obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer os seus direcionamentos e estão trilhando o processo. Você que não desistiu, mesmo com poucas forças, tem bênção de Deus para a sua vida. Porque em vez de desistir, você resolveu a continuar, aguentando firme e tendo fé. A sua fé moveu o mundo espiritual e tem bênção chegando para pessoas que estão perseverando nos caminhos do Senhor. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava aqui até tirando um cochilo porque eu ando tão pesado, meus irmãos, que olha, parece que meu corpo está uns 300 quilos em cima de mim. Amém? E Deus colocou essa palavra para mim dizer a nós hoje, porque a palavra é para você, mas é também para mim. Nós temos que crer mais, independente do nosso cenário, independente do que está acontecendo na nossa vida hoje. Nós temos que continuar acreditando em Deus, continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Temos que ter fé. Deus está falando muito de fé. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé
não tem salvação, porque sem fé você não acredita que Deus é poderoso, que Deus fez o céu, a terra e o mar. Sem fé você não acredita que Ele vive e reina para todo sempre. Sem fé você não acredita em Deus, que Ele é Salvador, o único suficiente Salvador da minha e da sua alma. Temos que crer, temos que acreditar, independente do nosso cenário. Temos que continuar. Ah, se não fosse Deus na minha vida, meus irmãos, eu não estaria aqui. Pois eu só cheguei aonde eu cheguei, que é o hoje, porque Deus me segurou pelas minhas mãos. O Espírito Santo de Deus estava comigo, me fortalecendo, me dando ânimo, me dando direcionamento para mim chegar onde Deus quer que eu chegue. E olha onde eu estou, pela perseverança. Olha onde eu estou. Estou aqui falando da santa e poderosa palavra do Senhor. Amém. E estou curado da osteomielite, para a honra e glória do meu Deus. Amém, meus irmãos. Fé. A palavra de hoje é fé. Coloca no seu coração que as suas orações estão sendo ouvidas por um Deus que é tão grande, que Ele pode todas as coisas. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas por completo. Resolver a nossa situação de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Mas aguenta o processo. Continue aguentando o processo, porque tem bênção no final dele, para a sua vida, sua casa e sua família. Perdão, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém?